Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei, não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Hoje a gente já esteve junto aí às 7 horas da manhã e agora bom dia novamente, né, Sandra? Agora é estudo bíblico. Eu não costumo esperar muito as pessoas chegarem, porque essa transmissão fica registrada. E depois eu subo ainda para o YouTube. Lá no YouTube tem uma playlist só dos estudos bíblicos, sequenciados com a numeração. Então esse estudo bíblico é o estudo bíblico 8, de uma nova série de mensagens, né, que é uma série de mensagens que nós vamos pregar sobre o Espírito Santo, tá? Então não se preocupe, perdi um pedaço, você pode retroagir. A gente procura respeitar o horário, porque para alguns é mais fácil a gente conseguir reservar as 9 horas da manhã para estudo bíblico. O que eu tenho dito é o seguinte: estudo bíblico é uma necessidade, não é uma questão da gente gostar ou não. A gente precisa de ter um estudo mais sistematizado das Escrituras, para a gente se aprofundar, para edificar a nossa fé, para a gente ter uma fé inabalável, para a gente ser um crente consistente, conhecer a palavra do Senhor. Mas isso não precisa ser obrigatoriamente no domingo, por isso que eu não chamo de escola dominical, eu chamo de estudo bíblico. Se for oportuno para você, que talvez vai ouvir depois, ouça quando for mais conveniente, talvez à noite, talvez num outro dia. Isso aí não é uma regra, tá? O que é importante para a nossa saúde espiritual é que a gente reserve um tempo, talvez, né, no mínimo uma vez por semana, para a gente tirar um tempo para estudar a Bíblia. E eu aqui quero ser apenas um facilitador, tá? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito mais do que o que eu vou falar. Aqui a gente quer ser talvez um ponto de partida, um despertamento para que você busque e receba mais, tá bom? Então quero saudar vocês todos aí que estão com a gente já, Isilda, Pastor Itamar, Ariadne, o esposo, Drauzio, Sandra, minha esposa. Hoje a gente está fazendo aniversário de namoro, ela não está aqui, mas
tá aqui no meu coração, como é óbvio, né? Logo, logo a gente vai se encontrar e vai ser uma bênção, vai ser uma alegria muito grande. Deus está sempre renovando aí nosso relacionamento com muito amor. É algo realmente de Deus na nossa vida. Karina já esteve com a gente, está de novo. A Márcia também já foi marcada ali. E uma coisa que Daniel costuma fazer é marcar pessoas. Se você quer marcar alguém que você acha que pode gostar daquilo que a gente vai falar aqui, ou seja importante para alguém, você pode marcar também aí no teu comentário, é só colocar o nome da pessoa, ou até mesmo compartilhar o vídeo se você achar oportuno, tá bom? Bom, a gente vai orar agora. É importante a gente orar antes de estudar a Bíblia. Nós dependemos disso, não apenas da nossa cognição, mas também precisamos que o Espírito Santo fale através de nós, através da sua palavra, e aí a gente precisa orar, é o que a gente tem, né? Todo mundo nós somos unânimes nisso. Quem ensina a palavra sabe que para ensinar a gente precisa orar. Amém? Então eu te convido a fazer isso agora, Pai. Oramos a Ti. Nos ajude. Que as palavras não compliquem, que elas simplifiquem, facilitem o entendimento, para que a gente compreenda a Tua palavra e, compreendendo a Tua palavra, possamos agir segundo o que aprendemos e assim possamos desfrutar da bênção de podermos obedecer Tua santa palavra. Que o Espírito Santo, o assunto desse estudo, o Espírito Santo possa conduzir todas as coisas, direcionando o nosso entendimento para que sejamos aprofundados, edificados, melhorados por causa disso, por causa da Tua palavra em nós. Que o Espírito Santo seja o ensinador nessa manhã. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Obrigado, pastor Itamar. Deus abençoe aí a igreja, os irmãos em Rio das Ostras. Deus abençoe. Bom, vamos lá. Nosso segundo estudo sobre o Espírito Santo, primeiro nós falamos sobre quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E aí demos uma série de atributos que confirmam, e aí demos versículos para trazerem a confirmação de que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele ama, tem vontade, fala, ensina. O Espírito Santo tem uma mente que pensa, não é? A gente falou sobre tudo isso na semana passada. O Espírito Santo intercede por nós, ele tem ciúmes, enfim, falamos sobre atributos que constituem no nosso entendimento a ideia de que o Espírito Santo é uma pessoa. E a gente viu isso através da palavra também. Hoje, eu quero dividir esse estudo, essa sequência de estudos, em dois. Então, eu vou falar nesse domingo como age o Espírito Santo e no próximo também, porque são 14, nós separamos 14 atribuições. Então eu vou falar de 7 atribuições de como o Espírito Santo age e na semana que vem mais 7 atribuições. E esses dois estudos eu quero falar sobre como age o Espírito Santo em relação ao crente. Porque existe a operação do Espírito Santo no mundo, existe a operação do Espírito Santo na igreja, e eu quero falar nesses dois estudos sobre como o Espírito Santo age em relação ao crente, em relação a mim e a você, tá bom? Então eu vou citando, quem puder me ajudar, a Karina faz isso melhor do que ninguém, eu vou dar a atribuição, vou dizer como o Espírito Santo age, e vou dar um versículo bíblico, tá bom? Quem puder anotar isso aí é muito bom, que é para organizar, né, o teu entendimento. Bom, primeira coisa, o Espírito Santo ele age no sentido de trazer regeneração. Então o Espírito Santo, quando a gente pensar no Espírito Santo, que é uma pessoa, a gente precisa pensar como esse Espírito Santo age. E ele age trazendo regeneração. Eu quero ler com você João capítulo 3, verso 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3,
verso 5. O que é importante a gente compreender dessa maneira como o Espírito Santo age em nós? Não há nada novo em nós sem a ação do Espírito Santo. Você quer mudar. Entramos em 2021 e temos a necessidade, identificamos sempre áreas na nossa vida que carecem de mudança. Cuidado, não fique esperando, não fique achando que essa mudança apenas está a seu cargo. Você e eu dependemos da ação do Espírito Santo. Tá? Sem o Espírito Santo não há nada novo na gente, ainda que haja abundância de cristianismo. Você pode ser religioso, você pode ir à igreja, você pode ler a Bíblia. Se o Espírito Santo não agir, você não será uma pessoa nova. Então, essa regeneração quem traz é o Espírito Santo. Eu me lembro de um exemplo, estava lembrando disso agora. Eu tive uma aula de jovens há muitos anos com um rapaz que ele estava falando que quando ele se converteu, um dia ele estava saindo para ir para a reunião dos jovens e ele voltou para pegar um guarda-chuva porque estava chovendo. E a mãe dele falou assim: olha que coisa interessante, você mudou, porque antigamente eu te falava para levar o guarda-chuva e você saía na chuva sem guarda-chuva. Agora você carrega o guarda-chuva porque não quer molhar a sua Bíblia. Um exemplo muito simples, mas me marcou muito na época, porque eu fiquei pensando como é que o Espírito Santo transforma as pessoas. Me lembrei também de uma outra coisa, estou fazendo aniversário de namoro hoje, 20 anos de namoro com a Daniele, e existem hábitos que você não tem quando você não namora alguém. E existem coisas que você muda logo que começa a gostar de alguém. Quando você se apaixona por alguém, você tem hábitos diferentes. Por exemplo, talvez o homem não goste de passar um perfume, ele se aplica mais. Talvez ele não cuide tanto. Hoje, por exemplo, eu passei shampoo na barba. E eu fiquei imaginando, meu Deus, eu era tão bronco que eu não pensava nessas coisas, não é? Mas eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho uma mulher tão linda, tão maravilhosa, que eu preciso me cuidar minimamente, não é? Não vou conseguir estar à altura da beleza dela, mas preciso me cuidar. Isso é tudo obra do amor na gente. Por mim mesmo, talvez eu não alteraria a minha maneira de fazer as coisas. Mas eu passo a agir diferente quando eu começo a me relacionar. Estou forçando a barra para você compreender que há um relacionamento entre você e o Espírito Santo. Quando você entende que deve acontecer entre você e o Espírito Santo um relacionamento, esses exemplos, essas imagens, essas ilustrações ganham força e trazem esclarecimento. Se você se relacionar com o Espírito Santo, você vai mudar. Olha que bênção! Se você procurar ter um relacionamento com o Espírito Santo, você vai ser regenerado. Não precisa haver neurose quanto às mudanças que são necessárias. Cabe mudar. A vida com Deus pede por mudança. Porém, nós precisamos crer que o Espírito Santo age no sentido da regeneração. Então, o que eu preciso fazer? Cruzar meus braços? Não preciso mudar? Não. Eu preciso me relacionar, me associar, ganhar intimidade com o Espírito Santo, porque ele traz regeneração. Pastora Daniele Costa, se eu começo a andar contigo, vou ouvir testemunhos daquilo que o Senhor fez na sua vida, daquilo que o Senhor realiza. Eu vou ouvir as suas experiências com Deus. E isso vai trazendo uma influência para mim. Quanto mais quando a gente anda com o Espírito Santo. Isso traz regeneração. A gente muda porque começa a andar com o Espírito Santo. Ele está disponível para andar conosco. Se a gente procura pela companhia do Espírito Santo, ele está presente para caminhar, para fazer essa trajetória da vida junto com a gente. A promessa de Jesus foi essa, que ele não nos deixaria órfãos, e vem o Espírito Santo e traz essa regeneração. Muito bem. Bom, a segunda atribuição sobre a qual eu gostaria de falar hoje é que o Espírito Santo, ele age sendo um garantidor da nossa salvação.
Eu quero ler com você Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, guarda essa palavra, penhor, da nossa herança, e até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então ele é o garantidor da nossa salvação. E o que é o penhor? Eu anotei aqui o que é o penhor. O penhor é algo que você deixa como garantia de que se vai voltar para efetuar o pagamento, de que se vai retornar para cumprir uma promessa. Olha que coisa maravilhosa. Você sente a presença do Espírito Santo? Se você sente a presença do Espírito Santo, isso é um sinal, isso é um penhor que mostra uma garantia de salvação. Como é que você prova para si mesmo, isso é muito importante para a nossa alma, como é que você se sente salvo? Isso é uma pergunta que todo novo crente faz. Como eu tenho certeza da minha salvação? A ação do Espírito Santo em mim é como o penhor. E esse penhor é que vai trazer garantia dessa herança. Eu sou salvo, mas eu ainda não estou na eternidade, na plenitude da salvação de Deus. Eu ainda não estou na presença de Deus com Ele na eternidade. Porém, há um penhor em mim. Eu olho para a Karina, eu olho para a vida da Marilda, olho para a vida da Beatriz, para a vida da pastora Daniela, eu olho para a vida da Sandra Regina e eu falo, olha ali o Espírito Santo. Ali há então um penhor, um sinal, um garantidor da nossa salvação. Bom, não é? Está sentindo a presença do Espírito Santo aí? Pois é, você é salvo em Cristo Jesus. Graça dele, tá? Presente dele para nós. E aí a gente fica bem quando sabe que o Espírito Santo está agindo, porque a gente sabe que isso é um garantidor de que Jesus vai voltar para nos buscar, tá bom? Efésios aí, capítulo 1, 13 e 14. O Espírito Santo, terceira característica, é a nossa garantia de comunhão com Deus. Eu quero falar contigo um texto que está na primeira carta de João, primeira epístola de João, aí não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, capítulo 3, verso 24. 1 João 3, 24 diz, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Deixa eu falar algo muito importante. Já atendi, ao longo do meu ministério, algumas pessoas que disseram, eu pequei contra o Espírito Santo e ficaram muito mal. Eu conheço gente que foi parar no hospital psiquiátrico por causa disso. Deixa eu falar uma coisa aqui com muita responsabilidade, humildade, reverência diante da palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus em você. Creia nisso. O que nos dá comunhão com Deus não é simplesmente o nosso modo de agir, porque a gente não alcançaria. Nossa dedicação, devoção ao Senhor não chegam a alcançar a condição de termos comunhão com Deus. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Quando você crê nisso, você simplesmente redescobre que o caminho para a comunhão com Deus não é só o que você faz, mas é o que Ele fez por você. Então o Espírito Santo, ele permanece em nós e a gente sabe que tem comunhão com Deus porque o Espírito Santo traz para nós, ele testifica isso ao nível do nosso coração. Para com esse negócio que o Espírito Santo foi embora. Eu não sinto mais a presença de Deus. Deus não está aqui. Eu não tenho mais o Espírito Santo. Eu perdi, eu negligenciei. O Espírito Santo está em você. E ele age para te dar comunhão com Deus. Então, é uma questão de fé. Você precisa crer.
Isso é um escândalo para os moralistas, fundamentalistas, os istas todos ficam loucos porque eles querem botar você culpado, neurótico, dizendo, ai meu Deus, eu perdi. Não, não, não. Na obra de Deus é tudo no amor. Você ama a Deus, o Espírito Santo mora em você, ele te suscita esse amor e a partir do amor você desenvolve práticas. Você desenvolve práticas. Então, quando eu amo e porque sou amado por Deus, eu sou levado a agir de determinadas formas. Não é porque alguém me mandou estar aqui que eu estou aqui. É porque alguém me amou e porque Deus me amou, eu estou aqui em demonstração de amor. Não sei se o que eu faço é bom como eu gostaria que fosse para você, mas eu quero que você saiba que o que você está recebendo é resultado de amor. Estou fazendo por amor aqui a cada um de vocês a palavra de Deus e a minha própria vida, porque é uma bênção poder falar do Senhor. Não é? E eu tenho certeza que essa garantia de comunhão, ela vem na maneira como o Espírito Santo age na nossa vida. Tá bom? Bom, a quarta característica, eu vou falar sobre 7 características, é que o Espírito Santo é nossa consolação. Então ele age trazendo consolação. É até o verso que nós lemos hoje também na devocional. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, verso 16. Deixa eu falar algo. João 14, 16, que aponta o Espírito Santo como consolador. Eu tenho falado algo de uns tempos para cá. A gente não vê no livro de Atos, que é sequencial ao ministério de Jesus, Jesus assunto aos céus, ao revestimento do Espírito Santo, a igreja primitiva começa a caminhar, você não vê saudade de Jesus. Você não vê ninguém lamentando a ausência física de Jesus, por quê? Porque há o Espírito Santo. Então é muito importante você compreender o seguinte, que não há saudosismo, porque há a presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele traz uma consolação que é uma presença. Quem tem o Espírito Santo nunca está sozinho. Você nunca está solitário. Você pode ter um tempo de solitude entre você e o Senhor, mas a gente nunca está só. Porque essa presença, ela consola porque ela acompanha. Eu posso estar do seu lado, mas com a cabeça em outro lugar. Às vezes o casal está junto, mas eles se sentem separados. Sabe por quê? Porque a companhia não está preenchendo. Às vezes a gente está tão vazio um do lado do outro, com a cabeça devaneando, e aí não estamos juntos, mas o Espírito Santo não. Ele permanece, ele faz morada em mim e você, ele traz uma presença que faz com que você se sinta bem em qualquer lugar. Outro dia eu estava falando com uma irmã sobre isso, eu falei, olha, você pode amar e não precisa ficar tão preocupada que haja uma retribuição direta ao amor que você dá, por quê? Você está conectado a uma fonte. E essa fonte, você ama o outro, e aí você não fica sem amor porque você está conectado à fonte, vem mais amor, então a gente não precisa se preocupar com isso. Não precisa ser um problema para nós isso. A gente acredita que o Espírito Santo age em nós, trazendo uma presença que consola, conforta, não há carência no Espírito Santo. Se há carência em nós, deve haver mais busca pelo Espírito Santo. Tá bom? Então isso aí para a gente é muito bom, a gente saber disso, porque resolve muito. Em momentos em que a gente se sinta sozinho, solitário, negligenciado, não reconhecido, tratado com indiferença, ou até mesmo caluniado, ferido, frustrado por pessoas, a gente precisa pensar sempre que o Espírito Santo está ali e que ele traz consolo, não como, também é importante dizer, não como um prêmio de consolação, não como uma bênção menor. Ah, que o Espírito Santo te console, tipo assim, coitadinho, coitadinha da Karina, coitadinha da Ariadne, coitadinho do Drauzio. Não, não tem coitadinho aqui não. Esse consolo do Espírito Santo é suprimento que transborda a alma. Eu tenho que crer nessa consolação que o Espírito Santo traz, não como um tapinha nas costas, coitadinho, né? Não fica assim, não, o Espírito Santo está em você. Não, o Espírito Santo está em você, isso te traz vida, isso te traz alegria, isso é poder de Deus sobre você.
Então não tem essa de você, eu estou sozinho, coitado, me fulano deixou. Deixou não, o Espírito Santo permanece aqui e ele não vai embora. Ele não vai embora. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas alguém precisa ouvir isso. O Espírito Santo não vai embora. Ele está aí contigo. E ele vai suscitar em você a força que você precisa para continuar caminhando. Você não vai depender do amor de ninguém para viver, porque o Senhor já te amou ao enviar Jesus e o Espírito Santo está aí, vivificando esse amor, trazendo uma presença gloriosa, uma glória inaudita, a glória da presença do Espírito Santo. 5. O Espírito Santo é quem transforma nosso corpo cansado, estressado, em santuário de Deus. Eu quero ler 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só, que coisa maravilhosa. Nossos sentimentos, nossas atitudes, motivações, pensamentos são a liturgia viva desse culto que deve ser prestado a Ele. Nossa liturgia de culto pessoal entre nós e o Senhor não é louvor, oração, saudação, momento de confissão. Não, isso é a tradição da igreja. Isso é a tentativa do homem de chegar até Deus. Mas a verdadeira liturgia viva, o nosso culto a Deus prestado a Ele, é quando a nossa motivação, o nosso pensamento, a nossa atitude, não é? Ela é transformada pelo Espírito Santo. Quem torna nosso corpo santuário do Espírito Santo, santuário de Deus, não somos nós, é o Espírito Santo. Então ele transforma esse corpo cansado, estressado, em algo que glorifica a Deus. Eu posso estar aqui cansado, mas o Espírito Santo ele me anima e eu trago algo para Deus que não vem de mim, vem dele e volta para ele em adoração. Isso é poderoso. Em nome de Jesus eu quero que você experimente isso. Essa força que o Espírito Santo te dá e torna teu coração um lugar santo. Eu quero profetizar sobre a tua vida que o teu coração não é lugar de tristezas, o teu coração não é lugar de carência, o teu coração não é lugar de angústias, o teu coração não é lugar de decepções, o teu coração não é lugar de falta, mas lugar de abundância. O Espírito Santo está entrando aí agora e está tornando essa casa arrasada, talvez bagunçada, com sentimentos, não é? Frustrados. Está tornando essa casa um santuário. Sabe quando você entra na sua casa e você deixou bagunçado e alguém foi lá, arrumou tudo, e quando você entra, você diz assim, meu Deus, passou aqui uma fada aqui, arrumou tudo. Pois é, o Espírito Santo entra na tua casa, no teu coração hoje e põe tudo em ordem. Pode estar tudo bagunçado, você não vai ter ânimo para arrumar sozinho, mas ele entra na tua casa, vê a bagunça e coloca tudo no lugar. Irmãos, eu estou insistindo que esse é o ano da submissão ao Espírito Santo, porque eu não vou conseguir colocar tudo em ordem sozinho. O mundo, passando por uma pandemia, eu não tenho condições de sozinho colocar tudo em ordem na minha vida. O efeito é muito danoso na vida física, no emocional, no espiritual das pessoas. Mas eu creio na ação do Espírito Santo que torna a bagunça um santuário. Tem gente que tem mãos tão abençoadas que elas pegam algo que está desarrumado, desastrosamente desordenado e põe em ordem. Essa pessoa é o Espírito Santo. Domingo, dia 10 de janeiro de 2021, eu quero dizer para você que o Espírito Santo está pondo tudo em ordem. Está transformando essa bagunça num santuário. Glorifica o nome do Senhor pela fé por esse santuário que Ele está fazendo, que Ele está promovendo no nosso coração. 6. O Espírito Santo é nossa fonte de sabedoria na tribulação.
Isso é poderoso demais. Eu quero dar para você Lucas 12, versos 11 e 12. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Talvez você não vai ser entregue a uma sinagoga, talvez você não vai ter que estar diante de um governador, uma autoridade, mas eu sei que a gente se preocupa em como há de responder a tantas demandas em meio a tribulações na nossa vida, mas essa é a promessa. Por isso que a gente está aqui falando do Espírito Santo, porque ele suscita a sabedoria que você vai precisar. Você vai precisar do Espírito Santo para tratar de alguns assuntos da sua vida aí. Tem alguns assuntos da minha vida que eu não sei nem por onde começar, mas eu creio que o Espírito Santo vai dar a palavra. No final do ano, a gente estava orando por um irmão, ele nas últimas horas do dia 31, ele mandou uma mensagem e falou, coloca o povo para orar, porque eu preciso conversar com alguém. E eu orei e falei, Senhor, coloca as palavras na boca do teu servo, que flua, que seja o Espírito Santo. E depois ele me falou, olha André, aconteceu o que você falou, Deus colocou palavras na minha boca, esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo em quem nós cremos, que aviva a obra de Deus no nosso coração. Esse é o Espírito Santo que eu e você não podemos largar, essa fonte de sabedoria. Não odiamos o conhecimento, temos que estudar mesmo, valorizamos a ciência. Deus abençoe os cientistas, todos aqueles que trabalharam para termos uma vacina eficiente contra a Covid. Nada contra isso, mas existem questões que somente a sabedoria que venha do Espírito Santo. A gente tem que saber discernir o que a gente responde com ciência e aquilo que a gente responde com fé. Não é para negar a ciência, não precisamos negar a ciência, mas também não podemos negar a fé. A fé em Deus ela não nos leva a descredenciar nada daquilo que é ciência, não sem também reverenciarmos a fé necessária para vivermos. Na hora do aperto, da tribulação, da angústia, quando a gente é confrontado pelas pessoas e situações adversas, o Espírito Santo dá sabedoria como deu para Estevão, um diácono que abriu a sua boca, deixou todo mundo perplexo e foi recebido com festa no céu. Os céus se abriram para receber a vida de Estevão, porque o Espírito Santo colocou sabedoria na sua boca. E eu quero partir para o último dessa manhã, que é o Espírito Santo é a nossa fonte de vida existencial. João capítulo 7, versos 38 e 39a. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber. Você crê em Jesus, Marcelo Coyote? Você crê em Jesus, Karina? Você crê em Jesus, Isilda Antunes? Você crê em Jesus, Sandra Regina, Drauzio Guima? Você crê em Jesus, Beatriz? Eu sei que vocês creem em Jesus, eu creio em Jesus. Então sabe o que acontece? Tem um rio aí, fluindo de você. É o Espírito Santo de Deus. Esse rio que manda para longe o que é ruim, esse rio que refrigera. Tá calor aqui no estúdio, tô todo fechado aqui, tô suando, mas eu creio que tem um rio que está me refrigerando de dentro para fora. Não tem problema, eu posso estar suado, mas por dentro eu estou refrigerado na pessoa do Espírito Santo. Olha que bênção! Ah, eu preciso de refrigério. Você não precisa de refrigério? Nós precisamos de refrigério. E esse refrigério, essa fonte de vida existencial é o Espírito Santo. Quem crê em mim, fluirão rios de água. Isso é muito poderoso. Porque o mundo, Karina, seca. Isilda, as palavras. Liga a televisão para ver se o seu coração não vai ficar seco com as notícias. Mas tem um rio que está passando. Está trazendo vida para nós.
está nos carregando, está nos empurrando. Às vezes você está lá parado, pesado pelas dores, mas tem um rio que te empurra, que te dá disposição para viver. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quero agradecer muito aí a vocês. A gente está chegando ao final. Semana que vem eu dou continuidade como o Espírito Santo age. E o meu desejo é que o Espírito Santo haja poderosamente na sua vida. Vamos orar mais uma vez? Pai, falamos sobre como o Espírito Santo age. Não faria sentido falarmos como o Espírito Santo age se ele não agisse na nossa vida. Eu peço a Ti, Senhor, que o Espírito Santo haja poderosamente na vida dos meus irmãos, na minha vida, e que possamos testemunhar a manifestação poderosa desse Espírito Santo que regenera, que é fonte de sabedoria, que é fonte de vida para a nossa existência, que torna nosso corpo cansado em santuário de Deus. Nós te louvamos, ó Espírito Santo, por aquilo que és. Traz o consolo, traz a direção, o renovo para a vida de cada um de nós. Continue agindo poderosamente na nossa vida. É a nossa súplica no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado. O 6, Isilda. O 6 é Lucas 12, 11, 12. Tá bom, Isilda? Eu aguardo vocês à noite, tem mais Espírito Santo. É domingo do Espírito Santo. Nossa alma vai pegar fogo, no fogo de Deus, da presença de Deus. Eu espero você às 20. Nós vamos falar mais um pouco sobre o Espírito Santo, tá bom? Às 20 horas. Deus abençoe vocês.